humilde frade em um pequeno mosteiro italiano, marcado por feridas misteriosas, capaz de ler corações, curar os doentes e levar inúmeras almas a Deus. Por mais de 50 anos, fiéis e céticos viajaram por continentes para encontrá-lo. Esta é a verdadeira história de São Pio de Pietrelcina, um homem que o mundo conheceu como Padre Pio, nascido Francisco Forgione em 25 de maio de 1887, em Pietrelcina, sul da Itália. Ele cresceu em uma família de agricultores pobres, mas rica em fé. Desde criança, Francisco teve visões de Jesus, Maria e seu anjo da guarda. Aos 15 anos, ingressou na Ordem Franciscana dos Capuchinhos, adotando o nome de Pio, em homenagem ao Papa São Pio V. Apesar da saúde frágil e das repetidas doenças, ele seguiu em frente, determinado a servir a Deus. Em 1916, ele foi enviado ao remoto mosteiro de Nossa Senhora das Graças, em San Giovanni Rotondo. Este permaneceria seu lar e o centro de peregrinação mundial, pelo resto de sua vida. Em 20 de setembro de 1918, enquanto rezava diante do crucifixo, Padre Pio recebeu os estigmas, feridas que refletiam as da crucificação de Cristo. O fenômeno desconcertou os médicos e atraiu milhares de visitantes. As feridas sangraram, mas nunca infeccionaram, e permaneceram assim por 50 anos. Padre Pio tornou-se conhecido por ler corações, realizar curas milagrosas e até bilocação, aparecendo em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele frequentemente passava mais de 12 horas por dia no confessionário, guiando almas ao arrependimento. No entanto, a fama trouxe provações, acusações, investigações e restrições por parte das autoridades da Igreja. Em meio a tudo isso, ele obedeceu em silêncio. Em 1956, fundou a Casa Alívio do Sofrimento, um hospital moderno para os pobres, personificação de sua profunda caridade. Em seus últimos anos, a dor e a doença se intensificaram. Em 23 de setembro de 1968, aos 81 anos, Padre Pio faleceu discretamente, e suas últimas palavras foram: Jesus. Maria. Milhares compareceram ao seu funeral. Em 2002, o Papa João Paulo II canonizou como São Pio de Pietrelcina. Hoje, milhões de pessoas visitam seu santuário, atraídas pela fé de um frade que carregou as chagas de Cristo. São Pio de Pietrelcina nos ensina que a santidade vem tanto por meio de milagres quanto de sofrimento, e que toda vida, por mais escondida que seja, pode irradiar o amor de Deus. Obrigado por assistir. Inscreva-se para mais histórias inspiradoras dos santos. Após o martírio de São Pedro em Roma, a jovem igreja enfrentou sua primeira grande questão: quem pegaria a rede do pescador e guiaria o rebanho? A resposta foi um homem cujo nome aparece na própria Bíblia, São Lino, o primeiro a vestir o manto do papado depois de Pedro. Pouco se sabe sobre sua juventude, mas a tradição nos diz que Lino nasceu na Toscana, Itália. Convertido pela pregação de São Paulo, tornou-se um discípulo fiel. Mencionado na segunda carta de Paulo a Timóteo: Eubulo te envia saudações, assim como o Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. 2 Timóteo 4:21. Quando São Pedro enfrentou o martírio por volta do ano 67 d.C., a igreja não podia ficar sem um pastor. Lino, conhecido por sua profunda fé e sabedoria, foi escolhido para guiar a comunidade cristã. Seu papel como primeiro sucessor de São Pedro marcou o início de uma linhagem ininterrupta de papas que durou quase 2000 anos. Lino liderou durante um período de perseguição sobre os sucessores do imperador Nero. O cristianismo ainda era ilegal, obrigando os fiéis a adorarem em segredo. Lino protegeu a fé, nomeou bispos e, segundo a tradição antiga, emitiu um dos primeiros decretos da Igreja, exigindo que as mulheres cobrissem a cabeça com véu durante o culto, embora os detalhes sejam escassos. A tradição afirma que o Papa Lino foi martirizado por sua fé por volta do ano 76 d.C. Ele foi sepultado perto de São Pedro, no que hoje é a necrópole do Vaticano, e seu nome gravado na memória sagrada da Igreja. São Lino nos lembra que a liderança na Igreja não se trata de poder, mas de serviço, até a morte. Desde os primeiros dias após a ressurreição de Cristo, o papado tem sido um sinal de unidade, guiando os fiéis por séculos de desafios e mudanças. Em um mundo marcado pelo cativeiro e pelo sofrimento, uma figura apareceu, não para subornar reis, mas para resgatar cativos com misericórdia. Quem é a bem-aventurada Virgem Maria da Misericórdia e como sua compaixão desencadeou uma missão de sacrifício que durou séculos?
Vamos descobrir a fé, a esperança e o amor radical que fundaram os mercedários. Explique brevemente que o vídeo revelará a história por trás dessa devoção mariana, sua ligação com São Pedro Nolasco e o nascimento da ordem dedicada à redenção de cativos. A Espanha medieval enfrentou ataques persistentes das forças mouras. Cristãos foram capturados, aprisionados e pressionados a renunciar à sua fé. Essa dura realidade criou uma profunda necessidade de misericórdia e redenção. Por volta de 1218, São Pedro Nolasco teve uma visão da Virgem Maria instruindo-o a fundar uma ordem dedicada à libertação de cativos cristãos. Um ato de misericórdia que surgiu da inspiração divina. Em 10 de agosto de 1218, a Ordem da Bem-aventurada Virgem Maria da Misericórdia foi oficialmente estabelecida na Catedral de Santa Eulália, em Barcelona. Os mercedários viviam sob a regra de Santo Agostinho e fizeram um quarto voto único: oferecer a própria vida em troca dos cativos, se necessário. Seu hábito e missão eram inspirados por um profundo espírito mariano, personificando o amor sacrificial de Cristo. De suas raízes medievais, a Ordem dos Mercedários se espalhou por 17 países, evoluindo para uma família religiosa internacional de frades e irmãs. Ela continua até hoje com comunidades ativas, escolas, missões e um legado vivo de misericórdia e redenção. Ao abrir seus braços para resgatar os cativos, Nossa Senhora da Misericórdia não inspirou apenas um santo, ela inspirou um movimento, um voto, uma missão que ecoa através dos séculos. Hoje, a misericórdia ainda chama. Você atenderá? Ele nunca realizou grandes milagres, nunca liderou grandes movimentos, e, ainda assim, sua santidade silenciosa abalou os próprios muros de sua pequena cidade. Quem foi esse humilde frade que transformou o silêncio em um canto para Deus? Esta é a história de São Pacífico de São Severino. Pacífico nasceu Carlo Antônio de Vigny em 1653 em São Severino, Itália. Órfão ainda jovem, foi criado por um tio que lhe deu uma sólida educação cristã. Quando menino, Carlo tinha um profundo amor pela oração e frequentemente se escondia na igreja enquanto outras crianças brincavam. Aos 17 anos, Carlo ingressou na Ordem dos Frades Menores, adotando o nome Pacífico para refletir seu anseio por paz de espírito. Rapidamente se tornou conhecido não por pregações inflamadas ou grandes gestos, mas por um espírito tranquilo e um sorriso gentil que parecia atrair a todos. A vida de Pacífico não foi isenta de sofrimento. Aos 30 anos, ele desenvolveu uma doença dolorosa que o deixou quase cego, surdo e aleijado. Por décadas, ele não pôde mais pregar ou viajar, mas transformou essa cruz física em um altar de oração. Sua cela tornou-se um lugar de conselho, conforto e encorajamento para aqueles que o procuravam. Embora confinado, Pacífico irradiava alegria e paz. Os habitantes de San Severino costumavam dizer que apenas visitá-lo os aproximava de Deus. Sua humildade e paciência eram seus maiores sermões. Ele morreu em 1721, aos 68 anos, e milagres foram relatados em seu túmulo logo depois. São Pacífico foi canonizado em 1839 pelo Papa Gregório XVI. Sua festa é celebrada em 24 de setembro, um lembrete de que a santidade pode florescer não em grandes realizações, mas no carregar fielmente a pequena cruz que Deus nos dá. São Pacífico de São Severino nos mostra que a alma tranquila, entregue a Deus, pode se tornar um farol na noite mais escura. Que possamos aprender com sua paciência, sua paz e sua perseverança. Imagine uma jovem na Polônia do século XIX, que sonha não com riqueza ou fama, mas em dedicar sua vida inteiramente a Deus. Em tempos de opressão política e provação espiritual, ela se tornaria um exemplo de oração, coragem e serviço. Seu nome era Kolumba Hrawadska, e seu legado ainda inspira hoje. Bem-vindos ao nosso canal, onde compartilhamos a vida de homens e mulheres santos que mudaram o mundo por meio de sua fé. Hoje, viajamos pela vida da Beata Kolumba Hrawadska, uma humilde abadesa cuja devoção inabalável ajudou a preservar a vida católica em tempos de perseguição. A Beata Kolumba nasceu como Maria Rosa Hrawadska em 6 de maio de 1858, em Varsóvia, Polônia, então sob ocupação russa. Criada em uma família católica devota, ela cresceu em um ambiente onde a fé era frequentemente testada pelas políticas anticatólicas do governo. Mesmo quando criança, ela era atraída pela oração e por atos de caridade, um prenúncio silencioso de sua futura vocação. Em sua juventude, Maria sentiu um forte chamado para a vida religiosa. Ingressou no convento beneditino da Adoração Perpétua, em Ouville, adotando o nome de Kolumba.
A vida beneditina, imersa no ritmo da oração, do trabalho e do silêncio, tornou-se o alicerce de sua força espiritual. Mais tarde, ela se tornaria abadesa, guiando sua comunidade em tempos turbulentos com gentileza e determinação, como abadesa. A Beata Columba era conhecida por sua profunda devoção eucarística e profunda compaixão por suas irmãs. Ela promovia a educação entre as freiras, incentivava o cuidado com os pobres e mantinha uma forte coragem moral diante da opressão religiosa. Seu estilo de liderança era de firmeza silenciosa, ela acreditava que a santidade se construía na fidelidade cotidiana e cotidiana à vontade de Deus. Vivendo em uma Polônia politicamente instável, ela enfrentou pressão constante de autoridades que buscavam limitar a influência católica. No entanto, a resistência serena e a profunda confiança da Beata Columba na providência preservaram a integridade de seu mosteiro. Ela faleceu em 1929, deixando para trás uma comunidade fortalecida por seu testemunho de oração e perseverança. A Igreja reconheceu suas virtudes heroicas, e ela foi beatificada em 9 de junho de 1991 pelo Papa João Paulo II durante sua visita à Polônia. Hoje, ela é homenageada como um modelo de fé inabalável, amor eucarístico e liderança humilde. A Beata Columba Hrabowska nos lembra que a santidade nem sempre é vivida em atos públicos dramáticos, mas na entrega fiel e diária a Deus. Sua vida nos ensina que a oração pode moldar a história e que a coragem silenciosa pode proteger a fé para gerações futuras. Numa época em que proclamar Cristo significava morte certa, um bispo destemido levou a luz do Evangelho ao coração da Gália romana. Seu nome era São Firmino de Amiens, um missionário, bispo e mártir cujo sangue plantou as sementes da fé no norte da França. Mas quem foi esse homem que ousou desafiar os deuses romanos, e como seu sacrifício moldou a fé de toda uma região? São Firmino nasceu em Pamplona, Espanha, durante o século III. A tradição nos conta que ele foi batizado por São Honesto, discípulo de São Saturnino de Toulouse, ambos pioneiros do cristianismo na Gália. Desde a juventude, Firmino foi marcado por um zelo ardente em levar a boa nova para além de sua terra natal. Como jovem sacerdote, Firmino seguiu o espírito missionário de seus mestres e viajou para o norte, para a Gália, uma terra ainda dominada pelo paganismo romano. Lá, ele pregou Cristo abertamente, realizando milagres e reunindo discípulos. Apesar do perigo de perseguição, reconhecido por sua santidade e liderança, Firmino foi consagrado o primeiro bispo de Amiens. Sob seus cuidados, a comunidade cristã floresceu. Ele ordenou padres, batizou convertidos e celebrou a Eucaristia em reuniões secretas, transformando Amiens em um reduto da fé, mas a tolerância de Roma para com essa nova religião logo se esgotou. Firmino foi preso durante uma das perseguições. A tradição a situa sob o imperador Maximiano por volta do ano 303 d.C. Recusando-se a renunciar a Cristo, foi cruelmente aprisionado, torturado e finalmente decapitado em Amiens. Sua coragem inspirou inúmeros fiéis, provando mais uma vez que o sangue dos mártires é a semente da Igreja. Séculos depois, os fiéis de Amiens construíram uma magnífica catedral, a maior da França, dedicada a Nossa Senhora, mas para sempre ligada à memória de seu primeiro pastor, São Firmino. Suas relíquias ainda são veneradas hoje, e seu nome permanece vivo como símbolo de zelo missionário e fé inabalável. São Firmino nos lembra que a fé não deve ser escondida, mas compartilhada, mesmo que custe nossas vidas. Sua história não se resume ao martírio de um homem, trata-se do triunfo do Evangelho em um mundo de oposição. Que sua coragem nos inspire a sermos testemunhas destemidas de Cristo hoje. Você já ouviu falar dos médicos que curavam sem cobrar uma única moeda, homens cuja habilidade na medicina trouxe curas físicas e conversões espirituais? A história deles não termina em hospitais ou aldeias, mas na arena do martírio. Estes são os irmãos milagreiros, Santos Cosme e Damião. Nos dias em que o Império Romano ainda tremia com a perseguição contra os cristãos, dois irmãos, habilidosos na arte de curar, tornaram-se testemunhas vivas de Cristo. Seus nomes, Cosme e Damião, ainda ecoam nas orações da Igreja mais de 17 séculos depois. Nascidos na Arábia no século III, Cosme e Damião estudaram medicina com grande dedicação. Mas, ao contrário da maioria dos médicos de sua época, tratavam os doentes sem cobrar nada. Por isso, ficaram conhecidos como os anargiroi, os sem prata ou médicos não mercenários. Para eles, curar não era um negócio, mas um ministério.
Cada remédio, cada cura, era um ato de caridade e um reflexo de Cristo, o médico divino. À medida que sua fama se espalhava pela Síria e Cilícia, as pessoas se maravilhavam não apenas com sua habilidade, mas também com sua fé. Eles proclamavam Cristo com ousadia, ensinando que a verdadeira fonte de cura não eram ervas ou instrumentos, mas o Criador do corpo e da alma. Sua prática médica tornou-se um campo missionário oculto, onde a cura dos doentes abria corações para o Evangelho. Mas o império não era amigo dos cristãos. Sob o imperador Diocleciano, uma onda feroz de perseguição varreu o país. Os irmãos foram presos e levados perante Lísias, o governador. Quando ordenados a renunciar a Cristo, eles se recusaram. Nenhuma tortura poderia abalar sua fé. Eles foram açoitados, queimados, acorrentados, e ainda assim, sobreviveram milagrosamente a muitos tormentos. Finalmente, por volta do ano 303, foram decapitados, dando suas vidas pela fé que haviam vivido com tanta ousadia. A história de Cosme e Damião não terminou com seu martírio. Inúmeros milagres foram relatados em seu túmulo em Cirro, na Síria. Peregrinos vinham de todos os cantos do império, buscando curas por meio de sua intercessão. Igrejas foram dedicadas a eles em Roma e Constantinopla. Até hoje, são invocados como padroeiros de médicos, cirurgiões, farmacêuticos e de todos os que atuam na área da cura. Os santos Cosme e Damião nos lembram que a verdadeira cura não se compra com prata ou ouro, mas se dá gratuitamente por amor. Suas vidas nos desafiam a ver nossos dons, não como posses visando lucro, mas como instrumentos de serviço, caridade e fé. Se você se inspirou na história desses santos médicos, inscreva-se em nosso canal para mais histórias de santos que mudaram o mundo com sua coragem e fé. E lembre-se, o maior remédio de todos é o amor enraizado em Cristo. Obrigado por assistir, e que todos os santos intercedam por você hoje.